Vamos falar de um assunto muito importante e eu tiro uma vez por ano para falar sobre isso. É parte da nossa série de mensagens sobre desenvolvendo hábitos de um discípulo, série de maturidade espiritual. 3 semanas atrás nós começamos a falar de 4 hábitos que nós precisamos desenvolver se nós queremos realmente ser um discípulo que representa Jesus, que é sal, que é luz, o que nós chamamos de um discípulo maduro, um discípulo que desenvolveu esses hábitos e que representa Jesus. Quando ele diz em Mateus que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz, ele está falando de maturidade. Nós falamos que não é possível ser um discípulo se primeiro a gente não resolver a criar hábitos que nos levam à maturidade. Então nós falamos que são 4 hábitos, e eu tenho falado isso já 2 domingos. Primeiro é o hábito de ler a Bíblia diariamente, gastar tempo lendo a Bíblia todos os dias. Eu pedi na semana passada que você fizesse um exercício de pelo menos tirar 15 minutos por dia lendo a Bíblia. Triste o fato hoje é que a maioria dos crentes não leem a Bíblia. Antigamente era costume dos crentes trazer a Bíblia para a igreja. Hoje, por causa dos telefones e dos iPads e etc., a gente já não faz mais isso. Mas o mais grave não é o fato de a gente não estar trazendo a Bíblia, não estar lendo a Bíblia e colocando no coração. E a estatística mostra hoje que a ignorância sobre a Bíblia é muito grande no meio dos crentes. Então nós precisamos de resgatar isso. E é por isso que na nossa igreja, por exemplo, nós tínhamos e temos ainda, na verdade, agora está em inglês, mas durante mais de 20 anos nós tínhamos um Instituto Bíblico e nós queremos voltar a ensinar a Bíblia sistematicamente para quem estiver querendo isso. E a nossa igreja, ensinamento da Bíblia é muito importante. Então, nós precisamos de gastar tempo lendo a Bíblia. O segundo hábito é oração. E nós precisamos gastar tempo tendo um tempo com Deus em oração. Então, nós chamamos isso de nosso devocional, nosso tempo quieto com Deus. Jesus falou que todos nós devemos, todos os dias, entrar em um lugar em que a gente vai orar e gastar tempo com Deus. Eu espero que você tenha desenvolvido isso. Eu não estou falando nada que você não saiba, eu só preciso de relembrar você. O 4º hábito que nós vamos estar falando na semana que vem é o hábito de comunhão. E eu deixei para a semana que vem por várias razões. Primeiro porque semana que vem nós vamos estar celebrando a ceia, e eu quero que a ceia seja uma manifestação desse ato de comunhão. Segundo, porque semana que vem nós vamos estar reiniciando os nossos grupos de conexão. Eu e alguns pastores tivemos uma reunião de pastores na sexta e no sábado, e o pastor Miguel estava falando sobre algo que ele começou na igreja dele, que não é nada novo, outras igrejas já fazem isso, mas eu e Teresa estávamos conversando no carro e nós falamos que isso seria uma boa ideia, e nós vamos estar falando mais sobre isso. E a ideia é chamado 1 mais 1, ou seja, que cada um de nós estejamos responsáveis em trazer uma pessoa até o final desse ano para Jesus e para a igreja. Será que é demais uma pessoa? Se cada um de nós fizermos uma decisão de trazer uma pessoa para a igreja e para o Senhor Jesus, nesse ano, nós vamos dobrar o número de pessoas. Então você pode trazer para o grupo de conexão, ou você pode trazer para os cultos, mas nós queremos que você traga uma pessoa. Mas eu falo isso porque semana que vem nós vamos estar tendo o culto de comunhão, e é um culto de ceia, eu vou estar falando sobre comunhão, e é uma excelente oportunidade para você convidar alguém. Então, traga um visitante. A mensagem semana que vem, ela será importante na área de comunhão, e qualquer pessoa que não é crente vai se beneficiar muito dessa mensagem, uma grande oportunidade para você trazer alguém para a igreja. Mas hoje eu quero voltar ao 3º hábito, que é o hábito de dizimar, honrar a Deus com as nossas finanças. Eu sou pastor nessa igreja há 32 anos, e todo ano, em 32 anos, eu tiro um domingo só por ano para ensinar sobre isso, sobre esse assunto de dizimar, de ofertar. Nós não falamos muito sobre isso, mas pelo menos uma vez por ano, eu tiro um domingo para falar sobre isso. E como é um dos 4 hábitos de um verdadeiro discípulo, eu achei que seria importante. E algumas coisas que Deus me mostrou preparando essa mensagem foi fundamental, e eu acho que isso vai ajudar você também. Eu queria que você olhasse para as telas, porque tem algumas coisas interessantes. Palavras-chave na Bíblia. A palavra crer
é usada 272 vezes na Bíblia. A palavra orar é usada 371 vezes na Bíblia. A palavra amar é usada 714 vezes na Bíblia. Você está vendo uma progressão? Agora, a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Verdade é que Jesus falou mais de dinheiro do que céu e inferno juntos. Jesus contou 39 parábolas. Das 39 parábolas, 11 delas lidam com finanças. Você pode pensar nessas estatísticas e fazer uma pergunta: Deus está mais interessado no meu dinheiro do que no meu coração? Deus está mais interessado em finanças, em dar, do que amar? E é claro que a resposta é não. Claro que Deus está interessado em tudo que nós temos. Mas Jesus sabia da importância do dinheiro. E é por isso que nos 3 anos que ele esteve aqui, ele gastou muito tempo falando sobre finanças. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, o seu aplicativo, e vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, e nós vamos ler bastante nessa manhã. Mateus capítulo 6, você pode abrir sua Bíblia ou seu aplicativo, não tem problema nenhum, um não é mais espiritual do que o outro. A única dificuldade com o aplicativo é que pode ter distração, então põe ele no vibrador, põe no modelo de avião, para nada te perturbar. Mateus capítulo 6, palavras do Senhor Jesus, começando no verso de número 19. Jesus diz assim: não acumulem. Antes de continuar, toda vez que Deus, na sua palavra, manda a gente não fazer alguma coisa, preste atenção. Toda vez que Deus manda a gente não fazer uma coisa, Ele sempre manda a gente fazer outra coisa no lugar daquilo que Ele mandou não fazer. Sempre. Quando Jesus manda assim, não odeie, Ele está mandando para a gente amar. Então Jesus diz assim: não acumulem para vocês, verso 19, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Não façam isso. Mas, o outro lado da moeda, acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Verso 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Verso de número 24. Ninguém, se inclui crentes e não crentes, eu e você, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Isso Jesus que falou. Vocês não podem servir a Deus. Na original é Mamon, que é o Deus do dinheiro. A NVI traduz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso de número 33, Jesus diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Pastor Fernando, o que Jesus quer dizer com isso? Que eu não posso comprar casa, não posso ter um carro bom, não posso ter roupas bonitas, não posso ter dinheiro no banco? Não, mas Jesus não está falando nada disso. Preste atenção no verso de número 21. Jesus diz o seguinte, é uma verdade: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o princípio que Jesus está colocando para nós é: onde você investe o seu tempo e recursos, é onde estará o seu coração. Se você coloca o seu dinheiro, por exemplo, num carro, e esse carro é o seu xodó, seu coração está ali. Se você coloca o seu dinheiro
e investe numa casa de praia e aquilo ali se torna prioridade na sua vida, você vai matar o culto para ir na casa da praia. Se você coloca suas finanças, seu dinheiro num barco, num jet ski, numa motocicleta, seu coração vai ficar ali. Eu não sei quantos de vocês sabem quanto vale uma ação da Petrobras. Alguém sabe quanto vale a ação da Petrobras? Alguém sabe quanto vale a ação da Petrobras? $4? Não, $7. $7 e um pouquinho. Subiu. Por causa do impeachment, subiu. $7 e pouquinho. Eu não sei se é por causa do impeachment, mas está $7 e um pouquinho. Agora, quantos de vocês, só tinha uma pessoa que sabia, estava errado ali, porque ele está acompanhando, mas quantos de vocês se importam quanto vale uma ação da Petrobras ou não? Quem é que se importa? Ninguém se importa? Ok, 2 pessoas se importam. Quantos de vocês têm dinheiro investido na ação da Petrobras? Ninguém. Então, se sobe, se desce. Ok, vamos falar outra coisa. Quem é que faz iPad e iPhone? Apple. Quanto vale uma ação da Apple? Alguém sabe? Quanto vale a ação da Apple? $400? Alguém acha que é $400? $200? $300? $105,80. Você tem ação na Apple? Não, ok, mas você se importa com isso. Ok, se eu comprei ação na Apple, se eu tivesse ação na Apple, para mim é interessante. Vamos dizer que eu tivesse $10 mil que eu quisesse investir. E eu coloquei os $10 mil e comprei ações da Apple. Eu me importo com isso. Eu quero saber quando está subindo e quando está descendo. Se estiver descendo, eu quero vender. Se estiver subindo, eu tenho que pensar a hora que eu tenho que vender. A ação da Petrobras chegou a ter quase $40 em momentos altos. Hoje, quem investiu perdeu muito dinheiro, porque ela só vale $7 e um pouco. Mas só importa para quem tem dinheiro investido. Jesus está dizendo uma coisa importante, assim, olha, aonde está o seu tesouro, vai estar o seu coração. E a gente pode falar que a outra lado da moeda também é verdade. Aonde tiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. E aí Jesus fala uma coisa tremenda que vocês já ouviram de cor e salteado, e a gente vai falar bem alto, todo mundo junto. Verso de número 33, juntos. Busquem, pois, em... Ok, está muito baixo, a gente não está ouvindo, nossa alma precisa de ouvir. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Preste atenção, a gente fala esse versículo várias vezes, mas na prática a gente não faz. Busquem, pois, em primeiro lugar. Aí a gente tem que definir o que é o reino de Deus, e o pessoal pega aí no reino de Deus. Então, é muito fácil. O reino de Deus e a sua justiça é tudo que tem a ver com Deus. Tudo que tem a ver com a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Deus, na sua palavra, isso é Novo Testamento, diz o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu, como discípulo, não estou falando para não crente, tá? Se você está visitando pela primeira vez, não estou falando com você ainda, até que você se torne discípulo, que vai ser hoje. Eu estou falando para discípulo. Toda vez que eu busco Deus em primeiro lugar, eu estou seguindo essa passagem. Toda vez que eu faço decisões em que eu coloco Deus em segundo plano, eu estou quebrando esse princípio. Isso é prático. Em todos os aspectos da minha vida. Hoje, por exemplo, o dia está lindo, sol bonito. Você fez uma escolha de vir para a igreja. Você buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Mas vamos dizer que você fizesse uma escolha de ir para o parque. Ou se você fizesse uma escolha de trabalhar. Ou você fizesse uma escolha de visitar a sua tia. Ok, nada errado em visitar a tia, nada errado em trabalhar, nada errado em ir ao parque, mas se você tivesse escolhido fazer isso, em vez de vir para a igreja, você quebrava isso. Ah, pastor, isso é muito duro. Conversa com Jesus. Não fui eu que falei isso. Toda vez que eu faço uma decisão, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, e há culto na minha igreja, eu estou quebrando esse princípio. Muito bem. Alguma coisa
importante naquela palavra primeiro? Diga comigo, primeiro. Por que Deus faz questão do primeiro? Faça o seguinte para mim, abra sua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Você conhece a história, mas vale a pena a gente ler. Lá no início da Bíblia, a história de Caim e Abel. Gênesis, capítulo 4. Verso de número 2. Finalzinho do verso 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Verso 3, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Aí você diz assim, pastor, por que é que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel? Aí alguém diz assim, porque Deus não é vegetariano? Não. Ah, porque Deus queria sacrifício de animal? Não. Porque mais tarde nós vamos ver na Bíblia que existia ofertas de cereais e frutos que Deus também aceitava. O texto diz aí, olha o texto novamente. Verso de número, final do verso 4. O Senhor aceitou com agrado quem? Abel. Começa com a pessoa, não com a oferta. O Senhor aceitou com agrado primeiro Abel, depois a sua oferta. Mas não aceitou, primeira pessoa, Caim e a sua oferta. Por quê? A resposta está aí no verso de número 4, no início. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Tinha nada a ver com oferta, tinha a ver com atitude. Abel trouxe o melhor e o primeiro. Caim trouxe uma oferta, mas a atitude estava incorreta. Outra passagem que eu quero que vocês abram a Bíblia, Provérbios capítulo 3, verso de número 9. Provérbios, e você pode ficar ali até aberto em Provérbios 3, porque eu vou voltar nessa passagem daqui a pouco. Provérbios capítulo 3, verso de número 9. Diz assim: honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Como? Com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. É uma tradução feita em Portugal que eu estou começando a amar. Ela está sempre disponível na internet. É uma tradução chamada O Livro. E ela traduz esse versículo dessa forma: honre o Senhor com os teus ganhos e com a primeira parte dos teus rendimentos. Tanto em Gênesis, como em Provérbios, como em Mateus. Então a gente está andando na Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, início da Bíblia, final da Bíblia, meio da Bíblia. Deus diz: se você quer me honrar, honra-me primeiro. Lembra do vídeo? Quem é que trouxe a torta? Deus. Então ele merecia o primeiro pedaço. Ele que trouxe a torta. Sem ele não teria torta. Sem ele ninguém receberia uma torta. Deus falou: me dá primeiro e eu abençoo. Então, é por causa disso então que existe na Bíblia o princípio do dízimo. E eu quero ensinar um pouquinho sobre isso esta manhã. Porque a razão que eu quero ensinar sobre isso, primeiro porque tem muita gente na igreja que está na igreja e não sabe, não foi ensinado, e eu tenho que ensinar. Segundo, que tem muita gente na igreja que esqueceu. E terceiro, porque tem muita gente na igreja
que, embora saiba e não esqueceu, desobedece. E eu tenho que lavar minhas mãos. Eu tenho que ensinar. Eu preciso de fazer isso, porque isso é um hábito importante. Pastor, o senhor está ensinando sobre isso porque a igreja precisa de finanças? Nós sempre vamos precisar de finanças. Sempre nós precisamos de finanças para fazer a obra de Deus, mas não tem nada a ver com necessidade. Tem a ver com princípio. Então, vamos andar pela Bíblia um pouquinho. Algumas estão projetadas, eu vou pedir para você abrir a Bíblia daqui a pouco em uma passagem. Mas vamos lá para o início, onde começa esse negócio de dízimo. Gênesis capítulo 14, foi a primeira vez que aparece na Bíblia, Abraão. E antes dele ter o seu nome transformado, antes da lei de Moisés, no início de tudo, Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A primeira vez que aparece na Bíblia. Deu para quem? Para Melquisedeque. Quem era Abraão? Um patriarca. E Abraão foi à guerra, ganhou a guerra, e quando ele voltou, ele encontrou sacerdote. A primeira coisa que ele faz, ele tira 10%, entrega ao sacerdote, e a Bíblia diz que ele dedica isso a Deus. Mais tarde, o seu neto, Jacó, quando orava a Deus, fez-lhe uma promessa. Jacó disse, Gênesis 28, capítulo 28, verso 22, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Antes da lei de Moisés, havia um princípio estabelecido. Abraão e Jacó falaram, eu vou adorar a Deus com o meu dízimo. Quando nós chegamos na lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 27, diz o seguinte, que todos os dízimos da terra, Deus então estabelece um princípio, tá? Um princípio da lei. Preste atenção antes de você ler essa passagem. Quando eu uso a palavra princípio, você precisa entender o que eu quero dizer com isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Bíblia diz assim, Deuteronômio, o homem não veste roupa de mulher e a mulher não veste roupa de homem. Esse é um princípio eterno. É um princípio de distinção dos sexos, um princípio em que Deus fez homem e mulher. Agora, a questão de que tipo de roupa, isso não é princípio. Isso varia de cultura para cultura, de tempo em tempo. Está entendendo? Quando a Bíblia diz assim, no Velho Testamento, que o povo de Israel não podia comer carne de porco. Isso era uma lei para Israel. A gente come carne de porco hoje. Por quê? Porque o princípio era um princípio de obediência. E Deus, para Israel, falou, vocês não podem comer carne de porco. Princípio de obediência. No Velho Testamento, a gente sempre tem que buscar princípios. Então, Deus estabelece um princípio. Levítico capítulo 27, verso 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, está vendo? Deus quer aceitar a fruta. Pertencem ao Senhor. São consagrados ao Senhor. Me lembrei de uma coisa que eu gostaria de contar para vocês. Muitos anos atrás, veio na minha mente agora, meu pai tinha uma Kombi, eu já contei isso para algumas pessoas. Meu pai tinha uma Kombi lá no Brasil, e eu me lembro que meu pai um dia pegou esse versículo e quis consagrar essa Kombi ao Senhor. E então, a gente orou, essa Kombi está consagrada ao Senhor. Mas aí o meu pai estava apertado, ele vendeu essa Kombi, e vendeu para uma pessoa que trabalhava para ele, e essa pessoa era bem mundano. E ele começou a pegar, essa Kombi era usada antes de meu pai vender, para levar os crentes para a igreja. Meu pai era pastor de uma congregação num dos bairros mais perigosos do Rio de Janeiro. Japeri, perto de Japeri, Nazaré era o nome de Nazaré. E era tão ruim que ninguém vinha, nada de bom vinha de Nazaré. E meu pai era pastor lá em Nazaré. Meu pai conta que às vezes ele estava pregando e a bala corria, ele estava fugindo para lá e para cá, para a bala não pegar nele. E às vezes papai botava 20 pessoas na Kombi levando para a igreja. Aí papai se apertou e ele vendeu a Kombi. E aquela Kombi foi vendida e a pessoa começou a fazer coisas todas erradas com aquela Kombi que não vem, mas coisa bem mundana. E passou-se alguns dias, aquela Kombi esteve num acidente terrível. E Deus usou uma pessoa para dizer assim, porque ela foi consagrada para mim. O seguro pagou e aquela Kombi foi totalmente restabelecida. E meu pai comprou ela de volta.
e falou assim: eu consagrei ao Senhor, e eu tenho que ter cuidado com ela. E quando eu vender, eu tenho que vender para alguém que vai continuar consagrado ao Senhor. Por que eu estou falando isso? Por duas razões. Tem muita gente que fala para mim: pastor, vem orar pelo meu carro, consagra ao Senhor. Pensa duas vezes, tá? Pensa duas vezes, porque é o que diz aí. Uma coisa que é consagrada ao Senhor, ela não pode ser redimida. Então, pensa duas vezes. Por isso que quando a gente dedica uma criança dizendo: Senhor, essa criança é tua. Então, Deus estabelece um princípio. O princípio é, e eu não vou continuar lendo, no verso 31 diz assim: e o que é consagrado ao Senhor não pode ser resgatado, é de Deus. Muito bem. O que está acontecendo aqui que vale a pena a gente entender? O que é o dízimo? Bom, no caso de Abraão e Jacó, o dízimo era um ato de gratidão. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? É um princípio. No caso de Abraão e Jacó, era um princípio de gratidão. Abraão voltou da guerra, são e salvo, deu ao Senhor em gratidão. Jacó prometeu: eu vou dar a ti em gratidão. No caso de Abel e Moisés, era um ato de adoração. A primeira coisa que a gente aprende é que dízimo é um ato de gratidão a Deus por todas as suas bênçãos e um ato de adoração. Rapidamente eu quero falar sobre 4 coisas, nos poucos minutos que me restam. A promessa do dízimo, o propósito do dízimo, o lugar do dízimo e o dia do dízimo. Vamos lá. A promessa do dízimo. Provérbios capítulo 3, você não precisa abrir, a não ser que era, e eu vou ler na tradução o livro. Honra o Senhor com os teus ganhos, com a primeira parte dos teus rendimentos. Ele encherá, ele é Deus, a transbordar os teus celeiros. Correrão abundantemente os teus vinhos, os mais finos. Então, o que nós aprendemos aí, que a promessa do dízimo é que Deus quer nos abençoar. A promessa é: se você me honrar com seus dízimos, Deus está dizendo, eu te prometo te abençoar. Eu fui criado num berço evangélico, e minha mãe, em particular, desde criança nos ensinou a dizimar. Eu me lembro que quando criança, a gente ganhava uma mesada, na época era cruzeiros, depois foi cruzados, e a gente ganhava aqueles 10 cruzeirinhos, 100 cruzeirinhos, e a gente dava 10%. A gente levava para a escola dominical e dizimava na escola dominical. Então, durante toda a minha adolescência, sempre aprendi sobre o dízimo. Eu casei com 21 anos de idade, eu e Tereza casamos, e já éramos pastores, pastor novinho, 21 anos de idade, pastoreando uma igreja. Eu me lembro como se fosse hoje, 1983. Quando eu casei, eu já tinha sido consagrado, e Tereza entrou na minha vida já sendo esposa de pastor. Ela tinha se convertido há mais ou menos 2 anos, e a gente começou a nossa vida. Eu me lembro que o meu salário na época era $200 por mês. Eu morava no Vale de São Joaquim, nós tínhamos uma casa que foi dada por uma senhora portuguesa para morarmos de graça, e o meu salário era $200, que não era suficiente para a gente comer, pagar a conta do carro. Eu me lembro que o pagamento do carro era mais ou menos, na época, 80 e poucos dólares, metade ia para o carro, e eu pregava nas igrejas, como pregador. Eu pregava na igreja portuguesa de manhã, e à noite eu pregava em igrejas americanas, e aí, os meus irmãos me abençoavam, as igrejas me davam uma oferta, e eu fazia isso. Eu preguei em muitas igrejas no início, mas eu vou confessar para vocês que os primeiros anos era muito apertado mesmo. Então eu e Tereza começamos, na verdade fui eu mais do que ela, eu comecei a pensar assim: eu sou pastor, eu estou pregando, estou fazendo a obra de Deus, então eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos usar o nosso dízimo para a gente cobrir as despesas, mas eu sei da palavra de Deus, eu sei que é verdadeiro, então eu vou pegar, eu tinha um caderninho, eu vou anotar o quanto eu devo de dízimo. Primeiro mês devia tanto, segundo mês foi aumentando, terceiro mês, quarto mês, sexto mês, sétimo mês, a conta estava aumentando. Eu estava comendo a torta, mas não dando para Deus. Me lembro como se fosse hoje, 21 anos de idade. Eu e Tereza paramos e falamos assim: isso está errado, Deus não vai nos abençoar dessa forma. E nós fizemos uma promessa para Deus, 33 anos atrás, que nós
nunca iríamos ficar devendo a Deus. Primeira coisa que nós fizemos foi clamar a palavra. A tua palavra diz: perdoa as nossas dívidas, perdoa tudo que a gente deve. A gente falou: não temos como pagar de novo. Falamos: Senhor, perdoa, nós não vamos pagar de volta, perdoa as nossas dívidas. Mas daqui para frente nós prometemos que nós não vamos falhar nos nossos dízimos, nós não vamos falhar. Queridos, desde aquela época, se a gente ganha 100, a gente dá 10. Se a gente ganha 1.000, a gente dá 100. Dízimo, fora oferta. E eu falo isso porque eu tenho que ser exemplo para vocês. Eu não prego nada que eu não viva. Deus tem sido tremendo para nós. Deus tem sido bom para nós. Muitos de vocês não conhecem a minha história. Eu não faço outra coisa. Eu só sou pastor desde 19 anos de idade. E Deus tem nos abençoado de uma forma tão tremenda, tão tremenda. A única vez que eu me tornei, eu me fiz parte de um negócio, eu entrei numa pizzaria e perdi tudo que eu tinha. Porque Deus falou: eu não quero, você, como diz o goiano, você não vai mexer com outra coisa. Quando alguém me pergunta assim: você mexe com o quê? Eu mexo com Deus, eu mexo com gente. E estou agarrado. Usando a linguagem goiana, estou agarrado. Eu me lembro, quando a gente morávamos em Fremont, numa casa subsidiada pelo governo. Nossa casa, a gente só podia morar lá porque o governo nos ajudava. E eu me lembro que um dia, nós estávamos tendo um culto na nossa casa, era um grupo de conexão. E a maioria das pessoas não sabia, a gente é uma pessoa muito, eu e Tereza somos muito privados naquilo que é nosso, a gente não gosta que as pessoas saibam do que está acontecendo com a gente. Mas naquele dia, eles colocaram na porta do apartamento os valores do aluguel e quanto era subsidiado. E era o dia do pequeno grupo. A gente falou: todo mundo vai saber. Eu tentei arrancar o negócio, mas me senti culpado. Aí quando acabou o culto, uma irmã, Deus abençoe a vida dela, mas ela foi batizada, ela tinha uma língua muito grande. E aquela língua, quando ela entrou no batistério, ela não deixou aquela língua ser batizada. E quando ela saiu, ela fez um comentário que nós nos sentimos envergonhados. Nós sentimos lá embaixo. E eu me lembro que eu e Tereza começamos a falar um com o outro, falar assim: poxa, não é justo isso. Senhor, eu trabalho para ti. Será que eu não vou ter uma casa um dia? Será que eu não vou ter alguma coisa? A gente é dizimista, a gente é ofertante. Nós temos vergonha. Os portugueses, eram só portugueses na igreja, então não é brasileiro não, tá? Eram só portugueses. E tudo próspero. E a gente sentia assim, nós nos sentimos lá embaixo. E Deus falou assim: eu vou abençoar vocês. E eu fiz uma viagem, eu trabalhava com a Donep, eu fiz uma viagem, e eu estava em Dallas, com o irmão Custódio Rangel Pires, presidente da Donepa na época, já está com o Senhor. E uma pessoa liga para mim, um americano, para falar com o irmão Custódio, diz que tinha uma rádio em Goiânia, isso antes de eu conhecer Goiânia. Eu não sabia nem onde era Goiânia, eu sabia que estava no mapa, mas nunca tinha ido lá. E eu me lembro que ele falou assim: olha, eu tenho uma rádio em Goiânia, e eu preciso de alguém para me ajudar. E eu falei com o irmão Custódio falou assim: olha, eu não tenho tempo para isso, ajuda ele. Para encurtar a história, eu fui ajudar aquele irmão, fui lá, trabalhei com ele durante 8 anos. E para encurtar a história, metade daquela rádio foi doada para mim, porque eu tive que colocar no meu nome. Eu coloquei a rádio no meu nome, a rádio ficou no meu nome, porque ele, como americano, não podia ter rádio no seu nome. E ele era presidente de uma associação em Cleveland, Ohio. Eu fui lá várias vezes. E quando ele se aposentou, e a associação, então agora é a dona da rádio, estava no meu nome, mas é a dona dele. Então eu fui para lá e falei assim: olha, o irmão Patterson se aposentou, mas a rádio está o meu nome, agora o novo presidente, o que eu faço com essa rádio? Ele falou assim: faça o que quiser, ela é sua. E foi através daquela rádio, quando eu vendi aquela rádio para a Transmundial, era a Rádio Aliança. Eu vendi aquela Rádio Aliança para a Transmundial, e quando eu vendi a Rádio Aliança para a Transmundial, peguei o dinheiro e levei para Cleveland, Ohio. E eles falaram assim: nós falamos que esse dinheiro é seu, esse dinheiro não é nosso. Você faz o que quiser com ele. E foi através desse dinheiro que nós compramos a nossa primeira casa, que vendemos e compramos essa. Foi através desse dinheiro que Deus me deu, porque era o suficiente para dar entrada numa casa aqui. E na época eu pensava que eu ia voltar para o Brasil. Eu comprei um apartamento cash no Brasil. Milagre, irmãos. Não tinha como eu nunca ter uma casa como eu tenho. Eu nunca podia ter um apartamento como eu tenho. Algumas pessoas dizem assim: é dinheiro da igreja. Deus conhece a minha história.
Pastor Nazareno falou, eu repito as suas palavras, nós estamos aqui, a integridade financeira é uma das coisas que eu mais prezo. Eu tenho membros da diretoria presente aqui. Eu cuido da obra de Deus, alguns me chamam de pastor tio Patinhas. Porque o que eu penso é o seguinte, se você traz 100, se você ganha $100 limpando uma casa, trabalhando na Uber, você está suando, você está agarrado, e você traz $10 e coloca aqui, eu tenho que prestar conta para Deus. Então, queridos, Deus quer dizer, eu quero te abençoar, e eu tenho que ser exemplo para vocês. Meu filho ligou para mim esses dias, falou, pai, eu paguei um valor, e falou o valor alto que ele pagou de imposto de renda, que realmente foi um valor altíssimo. Ele disse assim, puxa, mas é tanto dinheiro que eu paguei. E ele falou, o que eu posso fazer? Tem um jeito de eu fazer um imposto melhor? Eu falei, quem fez o seu imposto? E ele me falou, tem um jeito, mas de qualquer jeito você ia pagar quase tudo isso, mas podia pagar um pouquinho menos se você fizesse o teu imposto. Eu posso te ajudar, eu faço o meu imposto até hoje, eu conheço a lei, mas não vou fazer para ninguém, mas eu faço para mim. Aí o Felipe falou assim para mim, pai, mas tudo bem, porque ele falou assim, realmente tem que pagar, né, pai? Eu falei, tem. Ele falou, tem jeito de abaixar? Eu falei, só se você votar para alguém que vai abaixar, você sabe qual é o partido que vota para abaixar imposto. Aí ensinei para ele de política, aí eu falei assim, mas filho, não esqueça, meu filho, a Bíblia diz, dá a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, você tem que pagar imposto, você tem que pagar, paga reclamando, chorando, mas paga. E eu falei assim, mas não deixe de dar o seu dízimo, meu filho. Ele disse assim, pai, não se preocupe, eu e Priscila, a primeira coisa que a gente faz quando recebe o nosso salário é dar o nosso dízimo. Nossa filha é a mesma coisa. E Deus disse, se você fizer, eu vou te abençoar. Rapidamente, o tempo está correndo. Qual o propósito do dízimo? Por que Deus estabelece o princípio do dízimo? Deus precisa do nosso dinheiro? Ele não precisa. Ele disse, meu é o ouro, minha é a prata. Eu amo a linguagem de hoje em Deuteronômio capítulo 14, verso de número 23. Diz assim, façam isso. O quê? Dizimar. Para aprenderem a temer a Deus para sempre. Por que Deus estabelece o dízimo? Para que a gente aprenda a respeitá-lo, a reverenciá-lo. Eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor. Há uma passagem que eu quero mostrar para vocês, que é a passagem clássica do dízimo, e muita gente não entende ela. Eu queria que todos, em nome de Jesus, abrissem a sua Bíblia em Malaquias 3. Agora não ouça só não, abra a sua Bíblia. Porque eu tive uma revelação que eu nunca tinha tido antes. Nessa semana, preparando essa mensagem, eu conversei com algumas pessoas e eu conversava com meu irmão Beto. Beto é muito bom, principalmente no Velho Testamento, e a gente conversava e ele me ajudou a entender uma coisa que eu não tinha visto antes, e eu fiquei grato por essa revelação. Malaquias capítulo 3, só preste atenção, só me dá alguns minutinhos, já vou terminar. Malaquias é um livro maravilhoso, de um profeta que fala para o povo de Deus. O povo que recebeu Malaquias era para ser discípulos maduros, tá? Deus faz 5 perguntas e responde essas 5 perguntas. Mas, basicamente, quando chega no capítulo 3, Deus falou assim, olha, gente, era para vocês serem abençoados, mas vocês não são abençoados. E vocês me perguntam, por que nós não somos abençoados? Por que não está dando nada certo? Deus diz, porque não tem como dar certo. Aí chega no verso de número 6, diz assim, de fato, eu, o Senhor, não mudo, eu não mudei, desde Abraão, desde Jacó, eu não mudei, por isso vocês, descendentes de Jacó, lembra Jacó? Jacó foi aquele que fez uma promessa, vocês não foram destruídos. Deus diz assim, olha, esse é o meu amor por vocês, embora vocês não podem ser abençoados, eu vou proteger vocês não vão ser destruídos. Verso 7. Desde os tempos dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Até agora, está falando de dinheiro, irmãos? Sim ou não? Não, tem nada a ver com dinheiro. Aí Deus diz assim, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim, por favor. Deus diz assim, olha, volta para mim, gente, volta para mim, e se vocês voltarem para mim, eu voltarei para vocês. Tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com
relacionamento. Tem a ver com confiar nele. E o povo não pergunta assim, Senhor, então, o que eu tenho que fazer? Tem que dar dinheiro? Deus diz assim, não. Olha o que diz, voltem para mim, eu voltarei para você. Vocês me perguntam, como voltaremos? Aí Deus fala assim, olha, eu vou explicar para vocês o que está de errado. É o coração de vocês. Pode um homem roubar de Deus? Uma pergunta interessante. O que quer dizer roubar de Deus? Deus não precisa de nada, não tem como roubar de Deus. Roubar de Deus tem a ver, presta atenção, olhe para mim aqui, ó. Deus não tem corpo como eu tenho. Mas vamos dizer que Deus tivesse um corpo. A mão de Deus é que abençoa. A face de Deus é o que Deus é. A mão de Deus, de acordo com a Bíblia, usando a linguagem simbólica, é que abençoa. Deus diz assim, vocês estão me roubando. Vocês estão atando as minhas mãos. Não tem como eu abençoar vocês. O que abre as mãos de Deus? Deus diz claramente no verso de número 8. Vocês estão me perguntando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Aí Deus diz assim, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição. Antes de continuar o verso 9. Em que te roubamos? Deus diz assim, nos dízimos e ofertas. Diga comigo, dízimos e ofertas. Qual é a diferença? Dízimo, 10%, os primeiros 10%. Oferta, tudo que é acima dos 10%. Então, hoje nós vamos ter um almoço em prol de uma irmã da igreja, a Glorinha, que está passando uma necessidade, a gente precisa de orar por ela, mas tem que pagar aluguel. E vários irmãos da igreja falaram assim, vamos fazer alguma coisa, pastor? Estão fazendo um almoço. Acabar o culto, você vai lá e vai pagar $12 pelo prato, se você quiser dar mais, você vai dar. Isso é uma oferta, isso não é dízimo. Tem gente que, dia de missões, pega o dízimo e dá para missões. Isso não é dízimo. Dízimo é uma coisa, oferta é tudo que é acima dos 10%. Deus diz assim, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Verso 9. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo em parte. Amém? Não. Tem 3 pessoas prestando atenção. Tragam o dízimo o quê? Todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus, derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra do Senhor será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz assim, não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com relacionamento. Qual é o propósito do dízimo? Para a gente aprender a temer ao Senhor. E Deus diz assim, se você quiser que eu abençoe as suas finanças, tragam o dízimo todo. E se você fizer, Deus promete, é uma promessa de Deus. Deus diz assim, olha, eu vou fazer, se você traz 10 e fica com 90, eu vou fazer que os seus 90 sejam abençoados, mais do que você ficasse com os 100. E não vai ter lugar suficiente para você receber todas as minhas bênçãos. Mas, e Deus não está praguejando ninguém, Deus não está sendo punitivo, Deus só está mostrando a consequência. Mas se você quiser reter o que é meu, você vai estar embaixo de uma maldição. Não é que você é amaldiçoado, você vai estar embaixo de uma maldição, não tem como eu te abençoar. E o que vai acontecer é que você vai gastar aonde você não precisaria de gastar, porque você não tem a bênção de Deus. E Deus faz uma coisa tremenda nessa passagem. Deus diz assim, você pode fazer prova de mim. Único lugar na Bíblia, faça prova de mim. Vê como isso funciona. Se você me obedecer, eu vou te abençoar. Qual o propósito do dízimo? O propósito é para que a gente aprenda a temer a Deus e confiar em Deus. Para terminar, qual é o lugar que eu dou meu dízimo? O propósito é colocar Deus primeiro em minha vida e confiar nele. Qual é o lugar em que eu dou meu dízimo? Malaquias 3:10, na tradução livre diz, tragam
todos os dízimos à casa do tesouro para que haja alimento suficiente no meu templo. A casa do tesouro, queridos, é o templo. A casa do tesouro é a igreja onde nós adoramos a Deus e somos alimentados. Se você é alimentado na igreja Mensagem de Paz, a casa do tesouro é a igreja Mensagem de Paz. E o texto não diz para você trazer parte do dízimo. Você diz assim, pastor, eu vou pegar meu dízimo, eu vou dar hoje $12 para a Glorinha, eu vou dar um tanto para a criança na África que está morrendo de fome, eu vou dar não sei quanto para... O dinheiro não é seu. Você não pode dizer para mim o que eu vou fazer com o meu dinheiro. E a gente não pode dizer para Deus o que a gente vai fazer com o dinheiro dele. Tragam, a Bíblia diz, todo o dízimo, a casa do tesouro. E você deposita e diz, eu estou dando para Deus, não estou dando para a igreja, eu estou dando para Deus, estou dando para o pastor, eu estou dando para Deus. E você tem que confiar que aquele lugar é o lugar que Deus te colocou. Se você não confiar, não entrega. Entrega na casa do tesouro. O lugar de entrega é na igreja que você participa. Agora, eu queria que a gente entendesse, porque a gente tem que mudar um pouquinho o que a gente está falando, porque não é bíblico. Aonde a gente entrega o dízimo? Na casa do tesouro. E quando? Parece que a Bíblia diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Eu fiquei convicto, olhando essa passagem, que o dia de trazer o dízimo é no domingo, o dia do Senhor. O livro traduz essa passagem dessa forma: todos os domingos, cada um ponha de parte uma quantia daquilo que ganhou durante a semana. Deus nos abençoou durante a semana termina no domingo. Parece que a Bíblia indica que o dia que eu devo trazer o meu dízimo é no domingo. Pastor, mas eu tive que viajar. Vai online e traga o seu dízimo. Mas parece indicar que o domingo é importante. E há um princípio aí. E o princípio é o seguinte: se eu dou o primeiro para Deus, no primeiro dia da semana, eu estou dizendo para Deus, você é importante para mim. Por que a gente vem para a igreja no domingo? Porque é o primeiro dia da semana. E eu gostaria de encorajar a igreja que eu pastoreio. Não estou dizendo que está errado se você dá na quarta, ou na quinta, ou na sexta. Mas eu gostaria que fosse uma prática da nossa igreja, que a gente vai tirar o primeiro dia da semana para trazer o nosso dízimo ao Senhor. Eu quero terminar com uma passagem, e eu leio ela com uma razão, e eu uso também a tradução livro. O Novo Testamento são palavras de Jesus. Ele diz o seguinte: sim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, crentes fingidos, pois dão dízimo da última folha da hortelã do vosso quintal, mas esquecem as coisas importantes, como a justiça, a compaixão e a fé. Aí termina dizendo assim: sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas de maior importância. 2 princípios em conclusão. Primeiro princípio: Jesus endossa o dízimo. Dizer que dízimo é somente do Velho Testamento, Mateus 23, Jesus diz assim: não, sim, eu endosso, eu assino embaixo, vocês devem dizimar. Mas a segunda coisa mais importante, eu digo assim, mas mais importante do que dizimar é viver uma vida correta. Ou seja, você passa a semana toda vivendo uma vida como não crente, adulterando, fingindo, mentindo, vivendo em pornografia, e chega na igreja e acha que vai dizimar e através do seu dinheiro vai pagar a Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Jesus falou: tem coisas mais importantes. Eu quero que você viva uma vida séria comigo. Primeiro, o dízimo é importante, mas mais importante é a justiça, a compaixão e a fé. Mas uma vez que você faz isso, você deve fazer isso também. Mas isso não é mais importante. E a gente precisa de pensar nisso. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos 4 coisas. Primeiro, dízimo é uma demonstração de gratidão. Então, toda vez que a gente estiver dizimando na igreja, entenda, é um ato de gratidão. Pai, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelo meu patrão, obrigado pelo trabalho que eu tive, obrigado, Senhor, aqui está meu dízimo. Segundo, é um ato de adoração. Senhor, muito obrigado, você é primeiro na minha vida. Eu vou tirar os 10 primeiros por cento, os 10 primeiros parte do meu, 10%, primeira parte do meu salário para ti, em um ato de adoração, para te dizer, você é número 1.
Meu coração não está no meu carro, meu coração não está na minha casa, meu coração está na tua obra. Terceiro, é uma demonstração de confiança em Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho nem como pagar o aluguel, como é que eu vou dar o dízimo? Confie em Deus. Ele prometeu, ele disse, se você fizer, eu vou te abençoar. Ah, pastor, e se não abençoar? Conversa com ele. Agora, eu sirvo a ele há muitos anos, e ele nunca falhou comigo, e não vai falhar com você também. E quarto, é um ato de obediência. Eu queria que a gente, nesse momento, fechasse nossos olhos, curvasse a nossa cabeça, para nos prepararmos para dizimar, para ofertar ao Senhor. E eu queria que a gente entendesse que não é dinheiro, é adoração. E é possível que alguém aqui nessa manhã veio pela primeira vez, ou é crente novo, e você está dizendo, eu sabia. O pessoal quer dinheiro. Se você pensa isso, você não entendeu. O que Deus quer é o teu coração. E o dinheiro representa aonde está o teu coração. E eu oro que cada um aqui hoje possa ser dizimista e ofertante. Pai querido, nós entregamos as nossas vidas a Ti. E te pedimos que Tu possas abençoar o dízimo que nós vamos ofertar a Ti nesse momento. Que sirva para a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria que agora você pegasse o seu dízimo e a sua oferta. Prepare ela com carinho. Eu sei que alguns de vocês, como eu, já ofertei. E eu uso o Text Give. E se você está aqui pela primeira vez, você pode escrever Give e mandar uma mensagem de texto para 6505574197. Registrar. E você literalmente pode doar em questão de segundos. Você pode também dar online. Mas o que eu queria que a gente fizesse é que consagrasse o nosso dízimo. Se você vai dar através do seu telefone, eu queria que você pegasse o seu telefone. Se você vai dar através do envelope, eu queria que você pegasse o seu envelope. E se a sua esposa, o seu esposo está pegando, ele está pegando em nome de vocês dois. E a gente vai dizer, Senhor, esse é o meu ato de gratidão a Ti. Eu queria que você fechasse seus olhos, porque eu tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas. Há algumas pessoas aqui que você, até hoje, você está na igreja já há um tempo, mas você não tem sido dizimista. Você tem roubado de Deus a oportunidade de te abençoar. Há pessoas aqui que estão na igreja há muitos anos e você ainda não é dizimista. Hoje Deus está falando contigo para você começar. Deus está dizendo, eu perdoo tudo que passou, mas eu estou te dando a oportunidade de ser abençoado a partir de agora. Eu queria que a gente pudesse confessar ao Senhor a nossa dependência dEle a ofertar. E não só nesse domingo, mas todas as vezes que nós estivermos dizimando e ofertando, a gente possa dizer, Senhor, é um ato de gratidão, é um ato de adoração. É a minha confiança em Ti, colocando Ti em primeiro lugar, em um ato de obediência. Pai, abençoa o Teu povo que oferta nessa manhã. E usa essa oferta e dízimo para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento, queridos. Assim que você ofertar, fique de pé e o grupo de louvor estará voltando. E a gente vai terminar com o cântico de adoração cantado antes. Declaramos, Tu és Senhor. Declaramos, Tu és Senhor. Esse cântico diz que nós somos vencedores. E assim que nós vamos terminar com esse cântico. Quero que vocês aqui em cima, tá, queridos? Por favor, para aqui em cima, aqui para cima, isso. Vamos cantar esse cântico, vencedor. Hoje, como foi anunciado, um almoço beneficente. Eu queria convidar você a não só ofertar essa manhã, mas também, não só dizimar essa manhã, mas também ofertar a um grupo de pessoas que passaram a manhã inteira. Antes de começar o primeiro culto, ele já estava lá cozinhando. E eles estão fazendo isso em carinho, em amor.
e esse dinheiro vai para ajudar a Glória. Mas eu queria que a gente orasse por ela. A Glória não está bem, irmãos. Mais do que dar dinheiro, a gente precisa de orar por ela. A gente não sabe mais o que fazer para ajudá-la. A gente não sabe qual é a causa disso. As mulheres estão em uma corrente de oração por ela. A gente não sabe se é mental, se é espiritual, o que está causando isso. Ela precisa de oração, para que Deus nos dê maneira de poder ajudar ela. Então ore por favor comigo nesse momento. Pai, nós queremos orar pela Glória nesse momento. Mais do que dar dinheiro para ajudar ela a pagar o aluguel, porque a gente vai dar esse dinheiro para pagar o aluguel, mas tem um mês que vem, e a gente não pode ficar fazendo isso todo mês, Senhor. Nós precisamos de uma solução no problema dela. Dá-nos graça. Juntamos com as mulheres que estão em cadeia de oração e jejum por ela, e nós abençoamos a vida dela. Tira ela disso, Senhor. Se é emocional, se é espiritual, se é físico, seja o que for, nós viemos contra em nome de Jesus e declaramos ela liberta em nome de Jesus. Obrigado pelas irmãs que estão trabalhando para fazer essa alimentação em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico de adoração, Senhor. Com ele nós vamos terminar o culto. Quando terminar o culto, os líderes do altar estarão aqui na frente para orar por você. Se você quiser oração, não vá embora, se a gente puder ministrar na sua vida. Vamos cantar esse cântico de adoração, Senhor. Passamos lutas, provações, pedimos forças nas tentações, declaramos Tu és Senhor. Enfermidades, perda e dor, pedimos cura ao Consolador, declaramos Tu és Senhor. Dedicamos esse dia a Ti, dedicamos a nossa alma a Ti, dedicamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós resistimos à escuridão, nos levantamos nessa nação, declaramos Tu és Senhor. Atravessamos opressões, nos fazes fortes nas aflições, declaramos Tu és Senhor, o vencedor, o vencedor. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e vive em nós, o vencedor, o vencedor. Estou do lado do Rei, Senhor Salvador, dele eu sou o vencedor. Nós entregamos esse cântico de adoração como uma oração final nesta manhã, que contigo somos mais do que vencedor, e te honrando, Tu sempre vai nos honrar, porque a Tua palavra diz: eu honro os que me honram. O Teu povo te honra com as nossas finanças, sabemos que seremos honrados contigo, mas mais do que com finanças, honramos com o nosso coração. Que a graça do Senhor e a bênção de Deus estejam sobre você, em nome de Jesus. O altar está aberto. Se você precisar de oração,
estaremos aqui para orar por você. Tenha uma tarde abençoada em nome de Jesus.